Agora a gente vai conversar sobre um assunto muito importante. Você sabe a diferença entre AVC e aneurisma? Será que tem alguma diferença? Como é que a gente pode se prevenir com relação a esses problemas? E os tratamentos? Vem cá, vamos conversar com ele. Dr. Márcio Natan, que é neurologista do Hospital Samaritano. Bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Bem-vindo, viu? Obrigado. Bom, antes de mais nada, eu quero saber qual é a diferença entre esses dois problemas. São nomes associados porque, na verdade, o aneurisma é uma doença da artéria que pode causar o AVC, mas ele não é um sinônimo de AVC. Inclusive, na verdade, a maioria das pessoas que têm um aneurisma não vai ter um AVC. Tá. Então, o AVC é o derrame propriamente dito? O AVC é o que é conhecido como derrame, justamente. Como a gente diz, tá. E tem dois tipos diferentes. O mais comum é em que há uma interrupção do fluxo da artéria, ou seja, entope a artéria que leva todos os nutrientes para o cérebro. O menos comum é o hemorrágico, em que há um rompimento. E o aneurisma pode causar um AVC hemorrágico. E qual a proporção desse menos comum e mais comum? 80% dos AVCs são isquêmicos, ou seja, há por entupimento da artéria. 20% são hemorrágicos. E desses 20%... Que é o derrame que a gente diz, quando derrama sangue mesmo. Mas é usado para o isquêmico também o derrame. É conhecido como. E tem alguma diferença com relação às sequelas, o isquêmico ou hemorrágico? Sim. Os dois podem deixar sequelas importantes. A gente está vendo a gente tem um esqueminha para mostrar, né? Interessante, que mostra justamente na figura de baixo à direita, quando há um rompimento da artéria, que a gente pensa um pouco mais em derrame, mas na verdade esse à direita é o AVC hemorrágico, mas à esquerda a gente observa que para o fluxo, né, entope a artéria e não segue mais o sangue para aquela região. Então lá no alto a gente vê uma região em azul à esquerda, que é a região que para de receber nutrientes. E essa região para de funcionar. O neurônio, ele depende muito do sangue, do oxigênio, e ele, com pouco tempo que para de receber, ele acaba morrendo. Já é o suficiente, né, para causar o dano ali. Agora, existe um grupo de risco de pessoas que podem desenvolver essa doença? Sim, existe. Eu acho interessante a gente pensar que a doença do AVC, ela é semelhante àquela do infarto, porque, na verdade, são doenças das artérias, e os fatores de risco são muito semelhantes. Então, a gente tem hipertensão, o tabagismo, sedentarismo, o diabetes, obesidade, são os fatores de risco principais. E a forma de prevenir o evento de um AVC é justamente ter uma vida com estilo mais saudável possível, né? Com alimentação bacana, exercícios físicos. Controlar a hipertensão, controlar o diabetes. A genética é importante também? Genética é importante, mas é muito mais importante o estilo de vida. Uma pessoa que tem são raras as doenças genéticas que causam AVC, muito raras inclusive. E é muito comum a presença de hipertensão, de diabetes, que são as principais causas, fatores de risco para ter um AVC, seja ele hemorrágico, seja ele isquêmico, principalmente para o isquêmico. Por isso que é tão importante, né, a gente manter um estilo de vida sempre o quanto mais saudável possível, né? Agora, como evitar o aneurisma? É possível evitar? O aneurisma a gente não consegue evitar. Aneurisma é uma coisa muito comum na população. A gente só não sabe porque a grande maioria não gera nenhum tipo de sintoma ou doença. O que acontece é que uma vez que a gente descobre aneurisma, é preciso que se faça um acompanhamento médico. Não é necessário fazer um rastreio para a população geral para saber se tem ou não aneurisma, porque a maioria das pessoas não vai ter problema. Uma vez que há um aneurisma, existem fatores de risco para que aquele aneurisma gere um problema. São semelhantes aos do AVC. Então, o tabagismo é um fator de risco, a hipertensão. Então, quem tem um aneurisma tem que ter um cuidado redobrado com relação a isso. E existem tipos diferentes, tamanhos diferentes, que exigem cuidados também diferentes. Existem alguns remédios também, né, que podem agravar ou piorar essa situação, né? No caso das mulheres, a questão hormonal é muito importante, né? A gente ouve falar com relação às pílulas anticoncepcionais também, que podem agravar para quem já tem uma predisposição. Existe um risco ligeiramente aumentado em algumas mulheres, principalmente com algumas outras condições associadas, por exemplo, tabagismo. Mulher que fuma e usa anticoncepcional tem sim um risco aumentado de trombose. Também um risco aumentado de AVC, mas trombose não é a única maneira de se fazer um AVC, né? Existem outros tipos de trombose. Então essas situações, elas estão meio correlacionadas? As pessoas têm problemas vasculares de uma forma geral, elas têm um risco aumentado, por exemplo, a pessoa que tem varizes, de repente pode ser que tenha um problema com relação à vascularização no coração ou então até mesmo no cérebro? É interessante, essa pergunta é ótima, porque a gente separa aqui o que é o problema da veia do problema da artéria. Elas sofrem de doenças diferentes. A varize, ela não é um problema relacionado ao AVC, por exemplo, é um problema mais da veia, enquanto o AVC, o infarto, o aneurisma, eles são problemas das artérias. Então, por exemplo, algumas pessoas têm doenças arteriais periféricas, né? E isso sim é um risco aumentado.
Porque, como eu disse, a doença é semelhante, esteja ela no cérebro, esteja ela no coração ou em outro lugar do organismo. Tá. Vamos falar dos sintomas, então. Tá. Porque quanto antes o socorro acontecer, né, menos sequelas essa pessoa provavelmente vai ter, né? Isso é fundamental. Então, quais são os sintomas? O que a pessoa que está tendo um acidente vascular cerebral pode apresentar no momento do acidente? Os sintomas clássicos, existe até uma sigla usada aqui no Brasil, que é o SAMU, para a gente associar a questão de urgência. Tá. Então, a gente fala para poder pensar a respeito dos sintomas, lembra sorriso, porque o que acontece? A pessoa tem um desvio da boca, pode ter um desvio do sorriso da boca. Que é em um dos lados, normalmente, então a gente vai ter uma diferença. Isso, exatamente. Rosto. E isso de caráter agudo, isso é uma coisa que de repente se instala, né? Tá. Ou a pessoa de repente acorda com esses sintomas. Então o sorriso, pode ter o lado da boca que fica desviado. Pode ter uma perda de força de um lado do corpo, seja do lado direito, seja do lado esquerdo, mas uma perda de força súbita e que você vê claramente que tem uma diferença de um lado para o outro. Pode ser uma perda que não é total, às vezes a pessoa tem uma fraqueza, às vezes ela tem uma perda completa. Pode ter uma alteração da sensibilidade também. Então a pessoa subitamente diminui a sensibilidade de um lado do corpo. E uma outra alteração comum e bastante importante ser identificada é uma alteração da fala, que pode ser tanto uma dificuldade de falar ou compreender, quanto uma fala que fica embolada, arrastada, estranha, definitivamente não a maneira como aquela pessoa fala. Ou de concluir uma frase. Então é importante pedir para a pessoa, por exemplo, repetir alguma frase. Repetir alguma frase, se a pessoa tem um comprometimento por AVC, ela pode ter grande dificuldade de fazer isso. Mas mesmo de produzir uma fala espontânea. Ou consegue produzir uma fala espontânea, mas a fala está embolada, a fala está arrastada, diferente daquilo que ela costuma realmente apresentar quando fala naturalmente. A pessoa pode não perceber que teve um AVC? Pode acontecer de não ter sintoma nenhum? Pode não perceber, pode às vezes notar uma diferença, mas não dar valor a isso, porque nem sempre o AVC é catastrófico quando ele se inicia, né? Então é por isso que a gente precisa de entender o que é o tipo de sinal de risco, porque o tratamento depende muito do tempo em que a pessoa consegue acessar o serviço de saúde. Isso é uma coisa que faz muita diferença. Inclusive, essa é uma dúvida, né? Porque muitas pessoas, a gente ouve dizer, ele teve um AVC, mas já está em casa, está legal, foi atendido, foi medicado, e outras pessoas faleceu por quê? Teve um AVC. Então, o que acontece que no momento do AVC ou no socorro, que não é adequado, para que a pessoa evolua a óbito? Ele pode, naturalmente, ter uma gravidade diferente. Alguns são bastante importantes, outros são AVCs menores, mais leves. Mas, de qualquer maneira, a história do AVC vem mudando dramaticamente nas últimas décadas. A gente tem tratamento para reverter o AVC se iniciado tão logo a pessoa chega, quanto antes. Até 4 horas e meia dos inícios dos sintomas. Nem todas as pessoas conseguem realizar esse tratamento, porque nem todas têm indicação, mas uma grande porcentagem delas tem. E para isso é importante estar num centro capacitado para realizar esse tipo de tratamento para o AVC. E o tempo que a pessoa chega, quanto mais cedo ela chega, menos células morreram dentro do cérebro dela. Menos sequela vai ter. Exatamente. Então não é para esperar. Ao sinal de alarme, que são esses que a gente falou, né? Então aqui está na tela para a gente lembrar, ó. Isso é bem legal. SAMU, né? Que na verdade termina com a sigla SAMU, né? Exatamente. Sorriso, abraço, né? Pode pedir para a pessoa levantar o braço, né? Exatamente. Para ver se vai ter perda de força ou não. A mensagem, pedir para repetir uma frase. E a urgência, né? Para chamar imediatamente alguém especializado. Alguém especializado, seja o serviço de saúde que atende a pessoa, seja o público. Você falou do tratamento. Quais são os tratamentos para quem teve um AVC? Estão falando do AVC isquêmico, né? Que é aquele que entope a artéria, que é o mais comum, 80%. Se a pessoa chega até 4 horas e meia do início dos sintomas e os exames mostram que ela é candidata a esse tipo de tratamento, existe uma medicação que pode ser infundida na veia e ela é capaz de, em alguns casos, dissolver o trombo que causou o entupimento da artéria. Então, com isso, a pessoa pode limitar muito as sequelas que ela geraria esse evento vascular. Além disso, uma outra possibilidade de tratamento que vem crescendo, ainda está começando no nosso país, mas é um tipo de procedimento em que você consegue retirar o trombo daquela artéria local, que se chama trombectomia, é uma coisa que em poucos serviços ainda é disponível, mas que vem crescendo muito. E depois que a pessoa teve um AVC, muitas vezes o tempo de tratamento que essa pessoa vai ter para voltar a ter uma vida mais próxima do normal possível vai variar, claro, de acordo com o tamanho do acidente e também, imagino que idade e
ali predisposição já dessa pessoa, né? Sim, as doenças que ela tinha antes, a gravidade, o tamanho do AVC, se ela teve ou não disponibilidade do tratamento para ser realizado, mas mesmo assim, algumas pessoas conseguem sair bem do hospital porque ou o AVC foi pequeno, ou ela conseguiu um tratamento que dissolvesse aquele trombo a tempo. Mas todo mundo que tem um AVC que gera qualquer tipo de sequela precisa realizar um tratamento de reabilitação. Tá. E há como melhorar... Aí entra um tratamento multidisciplinar. Exatamente, também, né? É fundamental. A gente utiliza vários colegas de outras profissões que apoiam esse tipo de tratamento ou outras especialidades. Tá. Bom, então os cuidados são aqueles que a gente já comentou, né? A pessoa que tem um aneurisma sabidamente, ou que não tenha, ou mas de repente tem casos na família, é bom ficar atento, né? Justamente. E ter um estilo de vida o mais próximo do saudável possível. A gente sabe que nem sempre o estilo de vida da gente hoje em dia, pela correria, etc., permite, mas tudo que a gente puder incluir, né, de saudável na vida da gente, uma boa alimentação, exercícios físicos, não fumar, né, álcool com moderação sempre. Sempre com moderação, né? se de for preferência usar. não, né? Exatamente. Mas ter uma vida mais próxima da saudável, a gente consegue ter uma vida legal, né? Prevenir o AVC dessa maneira. Tá certo. Eu quero agradecer então ao Dr. Márcio Natan, que é neurologista do Hospital Samaritano, pela presença aqui e pelas dúvidas, né? Afinal de contas, uma vida saudável que a gente deseja a todos, né? Obrigada, meu querido. Até a próxima, tá? Até logo. Até. Tchau.